Comemorar aniversário anexado à religião é costume pagão. O único aniversário comemorado na Bíblia toda é do faraó. Hoje, quando um judeu nasce, vocês comemoram o aniversário dele? Veja bem, você pode comemorar um aniversário sem conotação religiosa. Agora, o dia mais marcante para um judeu, quando ele nasce, é o 8º dia, quando há a circuncisão. Agora, pode-se comemorar aniversário, não tem problema. Só não pode misturar com questões religiosas. Ok. Eu sou líder da congregação. No meu aniversário, eu posso chamar pessoas na minha casa. Não vou fazer um culto para mim no meu aniversário. Eu estou misturando um evento que é pessoal e secular com um evento religioso. Então, não se pode misturar as coisas. O que é religioso, o que é secular, o que é pagão, é pagão. O meu aniversário não precisa ser comemorado na congregação, comemoro na minha casa. É uma certa arrogância e ousadia fazer do meu aniversário um evento religioso. Eu entendo. E você aí, tem dúvidas sobre o assunto? Então liga para cá e participa. 021 3576 4941 ou no final 4937. Agora, a árvore de Natal, o que significa? Qual é o significado da árvore de Natal? Significado, uma abominação diante do Eterno. É o pinheiro, uma árvore dedicada às Axerás, chamada também Rainha dos Céus, e todos os outros nomes que são dados a ela, Astarote e vários nomes, que sejam anulados, obviamente, em nome de Yeshua. Mas essa árvore de Natal representa isso, é praticamente como se fosse um ídolo que é colocado dentro das casas. E a história de que pegavam as crianças, colocavam elas debaixo do pinheiro, história de São Nicolau, enfim, tudo isso. Explica isso um pouquinho pra gente. Existe essa história, agora eu vou ser assim, muito claro. Existem muitas histórias e muitos mitos relacionados ao Natal. Tem gente até que fala que foi Martinho Lutero que fez isso, pelo amor de Deus, é falta de conhecimento. O Natal está ligado realmente à instituição de uma religião falsa criada por Nirode e sua família. Nirode era chamado um caçador de palavras, caçador diante de Deus, um caçador de palavras, um enganador, um mentiroso. Aquele famoso 7-1. Exatamente, que leva as pessoas no papo. Por isso que ele conseguiu construir a Torre de hoje, Babel. Meu Deus. E é interessante porque a sede do mercado como europeu é uma Torre de Babel. Ou seja, está voltando. Tem muita coisa aí por trás, né? Que se a gente começar a falar aqui, a gente não para. É verdade. Que a gente já sabe que a nossa vida, o mundo jaz o maligno, né? Eu já disse. Então a gente tem que ter cuidado com muita coisa. Mas a história do pinheiro a gente continua falando. E, quer dizer, todos os significados e tudo que vem por trás do Natal. Daqui a pouquinho, porque eu vou rapidinho pro intervalo. Não sai daí. Aí, estamos de volta com tudo.com, vivo para todo o Brasil. As linhas são liberadas aí, produção? Tá liberadas as nossas linhas para quem quiser ligar e participar com a gente. 021 3576 4941, no final 4937. Você pode ligar e participar com a gente ao vivo, tirando suas dúvidas sobre o Natal ou pela internet. Ah, não, pela internet não, esquece a internet. Só liga para cá, tá bom? Combinado assim? O Pinheiro, então, essas histórias que a gente estava falando aqui, de São Nicolau, de colocarem crianças presas ao pinheiro, é tudo um mito, algo que se pode acontecer. Mas pode ter existido. Só que, como todo paganismo, você tem uma cultura pagã e passo a passo vão sendo agregados outros costumes, para que aquilo tome uma forma cada vez mais forte e influencie as pessoas. Um ponto, Liz, que é importante a gente entender, Roma, quando Constantino avocou o direito de representar, entre aspas, o Messias, que não era um direito dele, ele era mitraísta. O mitraísmo é adoração ao Deus Sol. É uma outra palavra para não dizer Nirode, porque quando houve a mistura das línguas, mudaram os nomes, mas as práticas são as mesmas. Então, Júlio César havia aceitado o calendário solar criado por Semíramis e os sacerdotes de Nirode. Então, Constantino, na verdade, ele nunca se converteu. E ele criou um sistema que misturasse aqueles seguidores do Messias e os mitraístas, porque todos os seus soldados eram mitraístas. Você vai observar fotos, entre aspas, de Yeshua, de Jesus, com um sol na cabeça, atrás da cabeça. É foto de mitra. Então ele criou uma religião híbrida. De uma certa forma, formalizou todo o paganismo. Aí vem Martinho Lutero. Martinho Lutero faz uma reforma, não é suficiente. Martinho Lutero amava a Igreja Católica. Então Martinho Lutero não foi um restaurador, foi um reformador.
Hoje cabe aos líderes, não só ao judaísmo messiânico, mas aos pastores, questionar tudo isso. E tomar decisões. Vou seguir um costume pagão ou posso voltar às raízes? Aí vamos para Romanos 11. O que é que o apóstolo Paulo fala? Todo aquele que recebe o testemunho de Yeshua, de Jesus, é enxertado na oliveira. Fala, vocês eram de uma oliveira brava, silvestre, mas vocês foram enxertados numa oliveira cultivada. Qual é a oliveira cultivada? Israel, no sentido de toda a cultura estabelecida por Deus. Yeshua é videira, oliveira e Israel. Então a igreja evangélica, digamos, nos nossos dias, ela pode muito bem se adaptar a essa oliveira cultivada, ao invés do que nós chamamos a árvore parasita. Uma árvore que foi criada no 3º século, roubou um pouco da seiva da oliveira, mas não é oliveira. Ela é misturada e é muito perigoso. Imagine se uma pessoa, uma mulher chegasse para o marido e falasse, olha, vou fazer um bolo para você hoje, é esse bolo que eu fazia para o meu amante. Será que o marido se sentiria bem? É a mesma coisa do panetone e outros costumes pagãos. Ah, vou fazer isso para Deus. De quem? Do amante? De um ídolo? De um Deus pagão? De uma cultura pagã? Deus não precisa disso. Isso pode ser considerado adultério espiritual. Pois é, tem uma pergunta aí de um dos nossos telespectadores que é o seguinte. Já que não se pode comemorar, já que não se pode, entre aspas, né, comemorar, porque tudo, minha filha, pode, né? Agora basta você saber se você quer ou não. É o discernimento. Você quer? Amém. Se não quer também, glória a Deus. Você se vira com Deus, né? Deus, o Espírito Santo tem que acomodar. Mas já que, entre aspas, não se pode comemorar o Natal, que outra festa comemoraríamos, então, em dezembro? Eu acho que, veja bem, quando você sai do calendário pagão, que é o calendário solar, dividido solstício de inverno, solstício de verão, aí você tem as festas pagãs. Você tem o Natal, você tem a Páscoa estabelecida por Roma, você tem a festa de São João, entre aspas, onde se acende fogueira, que é no solstício de verão. Quando você sai desse calendário, e você no calendário judaico, você tem as festas estabelecidas pelo Eterno, as festas que Deus estabeleceu. Aí vamos, primeira festa é o Shabat, o sábado, a cada 7º dia descansar e ter, não é parar de trabalhar para Deus. Pode andar, você pode falar, você não vai ter um trabalho secular. Aí vem Pêssar, Páscoa, e a Páscoa significa o quê? Libertação. E você vai ver que cada festa dessa está associada ao Messias também. Existe o Shabat, que é o 7º dia, mas no 7º milênio, Yeshua, Jesus vai reinar. É chamado Grande Shabat, o milênio de paz, que será 1000 anos de paz. Pêssar, libertação. Ele morreu justamente em Pêssar. Então, Yeshua, Jesus, morreu não no calendário solar, ele morreu em Pêssar. Ele nasceu em tabernáculo, vamos chegar lá. Depois de Pêssar tem Matzot, pães ázimos, significa santificação. Tem uma associação, quando a pessoa é salva, ela se santifica, ela muda os hábitos, ela tira o fermento. Fermento representa pecado. A partir daí conta-se 49 dias mais um, vem Shavuot, Pentecostes. Foi justamente em Pentecostes que os discípulos receberam o Espírito Santo. Observe que Deus está trabalhando, mesmo no Novo Testamento, no calendário judaico, não no calendário solar. Ele morre em Pêssar, na Páscoa, ele derrama o Espírito Santo em Shavuot, em Pentecostes, ele nasce em tabernáculos. Aí depois de Pentecostes você vai ter mais 3 festas, né? A festa de Yom Teruah, o toque do shofar, que hoje é conhecido como Rosh Hashanah, que profeticamente marca o arrebatamento, né? Aí você tem forte isso, é muito forte. Aí tem Yom Kippur, o dia do jejum, que marca profeticamente o remanescente de Israel, que vai aceitar o testemunho do Messias. No final do dia está em Zacarias 12:10. E finalmente Tabernáculo, a grande festa, que em Zacarias diz, quando Yeshua, Jesus, estiver reinando, a festa dos tabernáculos ocorrerá e todas as nações terão que mandar representantes. Então eu acho que não precisa inventar. A Bíblia é o manual do fabricante do ser humano. Você compra um celular, você tem o manual do fabricante. O manual do fabricante nosso é a Bíblia. Ao invés de inventar, pega na Bíblia essas festas e coloca e se adapta a elas. Para o judeu são obrigatórias, para aquele que recebeu o testemunho de Yeshua. A gente não chama gentil, chama prosélito, mas digamos o gentil, que tem o testemunho de Yeshua, de Jesus, está acessível a essas festas, é muito melhor do que estar anexado a um calendário solar pagão. Existem festas que a Bíblia, a gente está falando aqui, você fala, ali você está pregando judaísmo aí na TV. Não, a gente está falando da Bíblia, né, Rocha? É Bíblia. Isso é a Bíblia, existe aí
Você pode pegar essas festas, são festas que estão na Bíblia, são festas que você pode ler, procure se aprofundar, né? Acredito que quando a gente começa a ler o nosso próprio manual, assim como o Rocha disse, é muito importante, porque você começa a ver o que Deus tem para a tua vida, o que Deus quer que você faça, quais são as suas atitudes e viver o Evangelho, né? E viver a Bíblia viva é o mais importante. E uma coisa, Lise, sobre isso eu nem citei outras festas. Você falou muito bem. As festas que eu citei são festas bíblicas. Estão em Levíticos 23 e em outras partes de Deuteronômio também. Olha aí, então agora, já anota aí, Levítico 23 e Deuteronômio também. Agora, veja bem, isso são citadas em outras partes. Existem festas judaicas, como agora vai ocorrer Hanukkah, comemoração da libertação da opressão dos gregos, que queriam helenizar, incutir a cultura grega ao povo de Israel. Então é uma festa judaica, da história de Israel. Purim também é uma festa judaica. Agora, as que eu citei foram instituídas diretamente por Deus. Essa coisa de falar, isso é coisa de judaísmo, isso é coisa da cultura de Deus. Judaísmo nós temos Purim, nós temos Hanukkah. As festas de vocês e tem as festas bíblicas aí. Essas que eu citei são bíblicas. Então depois você lê Levítico 23. Explica todas as festas. Glória a Deus, por isso já anotou aí, né? Então tem uma ligação, vamos atender. Alô? 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 Oi, quem tá falando? É o Gustavo. Oi, Gustavo, você fala de que lugar? Santa Fé do Sul, São Paulo. Ok, manda lá sua pergunta. Eu gostaria de saber se nós, como cristãos, hoje deveríamos usar esse chapéu que o pastor está usando, se é uma relação com o Natal, ou se é uma cultura. Qual é o significado disso, né? Qual é o significado? Se Tá nós bom. deveríamos usar também. Tá bom, obrigada, viu? Um grande beijo pra você, Deus te abençoe. Deixar claro aqui que eu também tenho às vezes eu confundo aqui, o Rocha até falou comigo, Liz, Rocha, não é pastor. Rocha significa líder, né? É diferente. Exatamente. Porque às vezes a pessoa fala, meu Deus, o pastor tá usando, como chama? Kippá. O kippá, mas não é judaico, é uma cultura judaica. Explica melhor pra gente. Não precisa usar, isso é uma cultura judaica. No sentido de significa que você está debaixo da autoridade de Deus. O referencial bíblico é o sacerdote, quando ele entra no Santo dos Santos, ele nunca entra com a cabeça descoberta. Ele tem um turbante que é colocado, ele jamais poderia entrar com a cabeça descoberta. Então o kippá é um símbolo judaico, a pessoa não tem que usar isso numa igreja evangélica. É muito mais importante do que a aparência, é trabalhar nas coisas mais substanciais, mais fundamentais. Na medida que, como a gente está falando, sai de um calendário solar e começa a ter uma prática realmente ligada à Bíblia, vamos falar Bíblia. Porque eu estou citando Levítico 23, é Bíblia. Então, quando você tem esse referencial, então você vai ter realmente o caminho estreito que Yeshua tanto falou. E se você olhar na Bíblia, o apóstolo Paulo sempre praticou tudo isso. Em Atos 18 ele faz o voto nazireu. Em Atos 16 ele circuncida Timóteo. E ele guarda o Shabat em Atos 16. Ele vai perto de um rio porque era Shabat. Então você vai ver que a cultura que Deus estabeleceu está impressa em toda a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. No Tanar e na Brit Hadashah, Nova Aliança. É isso, então fique tranquilo, você não precisa usar, você não é judeu, então você não precisa colocar. Não precisa usar. Então, é uma cultura judaica, só para deixar claro aqui, Com né? certeza. Porque senão a pessoa deve falar, lá o pastor está usando. Não é pastor, é Rosh. Exatamente. Significa líder aí dos judeus. É como se fosse o pastor Judaísmo da igreja messiânico, evangélica, é isso. E exatamente, judaísmo messiânico. São aqueles que aceitaram Jesus, não é? Aceita o testemunho de Yeshua, é um pouco diferente da doutrina da igreja evangélica, mas aceita que Yeshua é o Messias. Amém, glória a Deus por isso, né, gente? Se tem mais perguntas, manda pra cá, é só ligar, liga pra cá, não manda pela internet não, tá? 021-3576-4941 ou no final 4937. Finalmente, quem é o São Nicolau, tá, Papai Noel aí, o velhinho de vermelho, quem é? Uma farsa. Uma farsa, como todo Natal é uma farsa.